Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos vocês. Vocês não se arrependerão, porque quem tem vindo todas as noites tem visto a qualidade dos trabalhos, dos estudos, o quanto nós aprendemos nessa jornada, nesse encontro fraterno e de conteúdo para todos nós. Nós vamos reforçar que hoje o tema é o Espiritismo e a dinâmica do Evangelho, conforme está ali. Vão apresentar Antônio Carlos de Sado, Marlene Sintra de Sado e a Renata Defúcio Dutra. Amanhã o nosso estudo continua e todos estão convidados. E queremos dizer para cada um trazer mais um, porque vale a pena. Amanhã nós teremos a essência do Evangelho e a vivência atual. Apresentarão o trabalho Adriana Facioli, Eunice Berdu Montanari e Thales Alexandre de Andrade. Então, nós vamos, assim, aproveitar os conhecimentos, o trabalho que eles estão fazendo. No sábado, além disso, amanhã, nós teremos a apresentação do Coral Sol Maior. Então, venham prestigiar, né, também. No sábado, nós teremos o encerramento da jornada com a palestra do Márcio Nalini, o tema, o reino de Deus na mente e no coração. Então, vocês vejam que o trabalho é muito rico, o conteúdo dos estudos é muito importante para acréscimo, né, dos nossos conhecimentos. Nós queremos aproveitar também para divulgar o trabalho que o Carlinho está fazendo ali na entrada. Ele está vendendo 3 títulos. Um livro do Dr. Cleomar, Espiritismo de A a Z, que foi organizado pelo seu filho, o Ivo Indiano. Um livro sobre o Chico Xavier, da Branca Martiniano. E o terceiro de poesias, né? Um livro de poesias. Todos muito interessantes. Aqueles que quiserem adquirir, podem depois, ao final, se dirigir ali para a mesinha. O Carlinho está lá a postos. Então, nós vamos dar início ao trabalho de hoje e vamos orar. Vamos buscar Deus no íntimo da nossa alma. Senhor, Pai de infinito amor, Pai de sabedoria e justiça, envolva-nos no seu amor. Envolva-nos na sua paz. Fortaleça, Senhor, a nossa vontade para que possamos ser pessoas melhores. Perdoa, Senhor, os erros que às vezes e muitas vezes cometemos. E ainda equivocados, nós buscamos, Senhor, o conhecimento para que ele seja roteiro da nossa condução na vida prática. Precisamos do Senhor, precisamos de Jesus, precisamos do seu Evangelho, porque ainda caminhamos pelos atalhos, Senhor. E hoje, recebendo esses ensinamentos que virão calar fundo em nossos corações, nós queremos então agradecer por esse banquete espiritual que será proporcionado. E pedimos, Senhor, que envolva os palestrantes da noite. Que eles sejam inspirados, protegidos e abençoados. E nós, Senhor, sejamos receptivos a essa luz que se derramará sobre todos nós. Que a sua paz, Senhor, esteja em cada coração. Que assim seja. Sem delongas, passemos a palavra aos nossos palestrantes. Parecem estrelas cadentes, sempre a iluminar, sob ordens de
comando para as trevas dissipar. São vozes do céu ressoando, são liras acompanhando, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro dos céus e terra e dos espaços sem fim, sob o toque de um clarim, início da nova era, encontro do céu e terra e dos espaços sem fim. É o encontro do irmão, é a vontade do Pai, quando diz Senhor, Senhor, a todos abençoar. Parecem estrelas cadentes sempre a iluminar. Deus pague, João. Prezados companheiros, com muita satisfação que nós estamos aqui, dando a nossa colaboração nesta jornada maravilhosa, que é a epopeia de uma semente. Uma semente que foi lançada, que foi plantada pelo divino jardineiro, o nosso querido Jesus, escolhido pelo Pai para governar este planeta desde o seu nascedouro, atravessando todas as eras geológicas, na acomodação do planeta, até o momento em que ele pôde receber os princípios inteligentes, o princípio da vida, que vai desenvolver sua trajetória pelos 3 níveis evolutivos, pelos minerais, vegetais, animais, até chegar no homem. E durante todo este percurso, ele vai desenvolvendo a sua sensibilidade, o seu instinto, a sua inteligência, enfim, vai sempre crescendo até ganhar o degrau de ser humano, né? Este ser humano, que começa pelo mundo primitivo, que é o primeiro degrau dos mundos, é o primeiro ano da escola, né? Ele já começa a receber também os primeiros ensinamentos. Ele que ainda nesta época conta com a ajuda divina do instinto que o Pai lhe doou. Mas também vai desenvolver a sua inteligência. E assim, a cada passo que o homem dá, ele recebe sempre um pouquinho a mais.
ele recebe sempre um novo ensinamento, né? E foi assim que nós vamos ver Jesus. Nós assistimos aqui pelos nossos companheiros que nos antecederam, o que falou sobre raízes e a vinda de Jesus, né? Foi uma abordagem maravilhosa. Nós vimos a trajetória dessa semente, né, que germinou por todas as partes do planeta, mas que ficou centralizada no povo hebreu, pelo fato deles serem o único povo monoteísta, né? E ali naquele seio, Jesus lança o seu evangelho, a boa nova, a nova lição. E nós vimos também que esta boa nova, apesar de tão elevada e profunda, começa a ser transcrita, grafada, registrada nos papiros, nos pergaminhos. Época difícil para escrever, difícil para preparar esse pergaminho, esse papiro, né? Mas como Jesus havia dito, passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Jesus sabia tudo o que ia enfrentar, né? E nós vimos no pessoal também de terça-feira, que foi a jornada de Paulo, né? A epopeia de Paulo, o sacrifício, a luta para manter esta chama acesa, viva, para que ela não morresse. E ela ainda iria enfrentar dificuldades tremendas que foram faladas ontem pelos companheiros que falaram sobre o abuso do poder e o cristianismo redivivo, né? Mas Jesus disse que iria rogar ao Pai que não nos deixariam órfãos. Queria rogar ao Pai para pedir um outro Consolador que ficaria para sempre conosco e que nós também testemunharíamos. E é assim que 1800 anos depois da vinda de Jesus, né, nós vamos assistir em plena cidade luz, em plena Paris, um pedagogo, um professor, um homem de ciências, um homem racional, mas de muita visão, né, de postura científica. É convidado a examinar, a observar os fenômenos de mesa girante que estavam na época, né? E desta observação, que a princípio chegou a duvidar, né? Mas como ele era um homem de ciência, um homem sério, ele se lança na observação desses fenômenos, se dedica, se entrega e se transforma em um apóstolo. E é assim que, depois de 2 anos de pesquisa, de observação, informações correndo de todos os lados, de vários centros espíritas, de vários países, de vários locais, é aí que, a 18 de abril de 1857, o mundo comemorava o surgimento do Livro dos Espíritos. Justamente
na França, né? E uma observação: os dias de glória são chegados. É uma das frases deste hino da França. Le jour de gloire est arrivé, né? Porque este livro inaugurava um novo período. O livro dos Espíritos, né? Era o primeiro livro da doutrina espírita. Viriam outros, né? Mas o que é espiritismo? Kardec definiu o espiritismo como sendo uma filosofia com base científica e consequências morais. Uma filosofia. Por que filosofia? E neste livro dos Espíritos está escrito no frontispício, filosofia espiritualista, né? Porque é ali que está o questionamento, é ali que está o conceito de Deus, a cosmogonia espírita, né? A origem da vida, de onde nós viemos, quem criou o universo, para onde nós vamos, e falava sobre as leis, né? As relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal, as penas e gozos futuros. E qual o objetivo do Espiritismo? Instruir e esclarecer os homens para a transformação da humanidade. Notem bem a definição do Espiritismo: uma filosofia com base científica, mas também com consequências morais, né? Ele não era mais uma filosofia, não era mais uma ciência para ilustrar as prateleiras ou as mentes dos homens estudiosos. Ele convidava para a mudança, ele acenava para a transformação. E vejam só o objetivo também dado por Allan Kardec: instruir e esclarecer os homens para a transformação da humanidade. As obras básicas são 5. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, daí 4 anos o Livro dos Médiuns, que Kardec diz ser a continuação do Livro dos Espíritos, e em terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Então, o Livro dos Espíritos, a filosofia; o Livro dos Médiuns, a ciência; o Evangelho, o ensino moral, né? Depois, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 1868. O Evangelho, ele foi lançado em 1864, mas com o nome de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Faltou colocar ali, né? Ele era diferente do Evangelho que nós usamos hoje, que o que nós usamos hoje foi a partir da 3ª edição, no ano de 1865. E aí passou a chamar o Evangelho segundo o Espiritismo, que já foi corrigida, ampliada e modificada. Foi totalmente modificada. Allan Kardec começou a escrever o Evangelho no silêncio, quietinho, sem falar nada para ninguém. Um belo dia, ele depara com uma mensagem do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade comenta sobre o livro que ele estava escrevendo, através de um médium. E o médium não sabia, né? Logicamente, naquela época, Kardec usava muito a psicografia, né? Era usado mais a psicografia. E o Espírito de Verdade lhe fala do livro, fala que ele seria ampliado, corrigido, mas que ele estava no caminho certo, né? Pulou não, né? Que ele estava no caminho certo. Logo ali na primeira página, a gente diz a página de rosto, né?
do livro, onde tem o título, logo abaixo, o Kardec usava fazer isso, ele sempre punha um subtítulo, ou alguma explicação do título. E o que ele escreve? Contendo a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às circunstâncias da vida. Então, explicação das máximas do Cristo. A tese de Kardec era que as máximas de Jesus, que estão lá na Bíblia, são difíceis de serem entendidas, porque tem muita alegoria. Elas foram escritas num contexto lá da época, dentro da cultura hebraica. Então existem muitas expressões idiomáticas, expressões ali da cultura do povo. Então que isso aí precisava ser explicado melhor, trazido aqui para a nossa atualidade, né? Então, por isso, Kardec, ele vai explicar, mas ele conta muito com a participação dos espíritos, né? A concordância do espiritismo, que é a opinião dos espíritos. E as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, porque o livro veio para nos ajudar na parte moral. Na parte moral, né? Penetrando devagarzinho no livro, também lá, antes da introdução, ele mostra os quadros de referências bíblicas. Ele pegou de Mateus, que foi o primeiro evangelista, ele pegou 100 máximas de Jesus. De Marcos, ele pegou 42. De Lucas, 30 e de João, 13. Dos Atos e as Epístolas, 16. E do Velho Testamento, 14. Isso é apenas dados, né? Agora, no prefácio, inclusive o prefácio serviu de inspiração para o César Tucci fazer essa música que nós acabamos de cantar, né? Ele começa a falar que os tempos são chegados. Os tempos são chegados. Os tempos que foram anunciados por Jesus, né? Então eu peguei alguns trechos aqui desta mensagem. Os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da terra. Olha bem, a envergadura do momento. De onde vinha isso? Vinha do alto, do mais alto, e se espalhava por toda a terra, né? Eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É a escola do planeta, passando para mais um degrau, né? Ele diz ainda, são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas, né? Todas as coisas, tudo aquilo que o Evangelho sofreu, que foi citado ontem, as dificuldades, né? Quanto tempo o Evangelho ficou aí escondido, abafado, até que com a descoberta da imprensa, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? As coisas restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É? Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Jesus falou o seguinte, eu rogarei ao Pai que enviará um outro Consolador que dará testemunho. E vós também testemunhareis. Estou apontando o dedo para vocês, mas tem, o resto está para mim aqui. Ó. Viu? Nós também testemunharíamos, gente, porque sempre nós somos convidados à reforma íntima. Sempre quando nós temos uma dificuldade, nós vamos ao Evangelho. É o nosso livro de cabeceira, é o nosso manual de vida. É um manual
de amor, né? Ele é o nosso médico, Ele é Jesus conosco. Então, convidamos a vós homens, nós também vamos fazer parte disso aí, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então, este concerto, meus irmãos, é o concerto realizado através das nossas ações no bem, do nosso pensamento purificado, dos bons hábitos que nós vamos adquirindo com a leitura do Evangelho, e também com o esclarecimento que vem com o livro dos Espíritos, com o livro dos Médiuns, né? E terminando aqui, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e fazei do fundo do coração, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai. Se nós não fizermos a vontade do Pai, quer dizer, cumprir as leis de Deus, e aí nós lembramos mais uma vez de Jesus, né? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha que maravilha. Um dia nós chegaremos lá. Que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, ou de Deus. Mas quem entre vós quiser entrar no reino de Deus, primeiro vai ter que vir aqui no sábado, para ouvir o Marcinho falar sobre o reino de Deus. Viu, Elis? Na introdução, Kardec fala de que as matérias contidas no Evangelho, ele dividiu em cinco tipos. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Isso aí ele não pegou, porque isso aí, né, não traz muito assim, essência, ensinamento. Os milagres. Isso aqui é assunto assim que dá polêmica, dá controvérsia, né? As predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas, também não interessa para a gente. E o que ele pegou do Evangelho? O ensino moral, a seiva, a essência, o alimento, a água viva, né? O pão espiritual. Ele pegou o ensino moral. É aí que ele vai trabalhar e vai montar. Mas ele não montou sozinho. O Espírito da Verdade falava para ele, olha, eu estou com você dia e noite. Eu não te largo. Ele estava ali juntinho de Kardec. Kardec era um médium, gente, intuitivo. Era um médium intuitivo. Né? Intuição, todos nós temos. Na introdução, ele colocou também um assunto interessante, a autoridade da doutrina espírita. A autoridade da doutrina espírita, onde que ela é forte? Por que ela é forte? Nos seus argumentos. O controle universal dos ensinos dos espíritos. Porque ele pegava, gente, ele não pôs no Evangelho, nem na doutrina, coisa da cabeça dele. Ele não pôs, quando ele colocava a coisa, não é porque ele achava que era verdade, era porque ele tirava do consenso dos espíritos. Vinham várias informações, o mundo todo enviava cadernos psicografados para ele, né? Ele recolhia, checava, comparava, analisava e a árvore ia nascendo, né? Então isso aqui é um ponto muito importante. Não nasceu de um médium, não nasceu de um espírito só. São de vários. Foram de vários. Né? Mas foram selecionados, foram confrontados, foram
classificados, organizados. Ele dizia que ele era o secretário dos Espíritos. Ele também vai dar notícias históricas lá na introdução. Por quê? Para trabalhar o contexto, para mostrar o contexto, para explicar o que era uma sinagoga, o que era um fariseu, o que era um publicano, o que era um samaritano. Tudo isso para a gente entender melhor. Né? E também ele coloca, mostrando que as ideias não são de agora, não eram daquela época. Sócrates, Platão, por exemplo, foram precursores da ideia cristã e do espiritismo. E nós vimos, pelo primeiro trabalho das meninas, a ideia era espalhada, vinha de todos os lugares. Né? Se nós formos confrontar os ensinos das religiões, nós vamos ver que tem muita coisa realmente semelhante. Né? Agora, uma coisa interessante, gente, é a sequência dos capítulos colocados ali no livro. Né? Estou acabando, viu, Marlene? Já deve estar... Então, é muito interessante isso. Opa! Do primeiro ao quarto capítulo, e nós tiramos isso daqui também de um artigo que saiu no Reformador de junho, da Nilza Teresa Rotter Pelá. É que eu lembrei o nome. Está lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês consultem o Reformador de junho, desse mês. Né? No capítulo do 1 ao 4, que tem lá, não vim destruir a lei. Né? Meu reino não é deste mundo. Ele fala, não vim destruir a lei, ele mostra a evolução do pensamento religioso. Moisés, Cristo e Espiritismo, que já foi falado aí também. Meu reino não é deste mundo. Ele mostra o mundo espiritual, a imortalidade da alma. Né? Há muitas moradas na casa do Pai. A amplitude, que nós vamos... O universo não é só a Terra. Não é só a Terra que é habitada. Né? Nós temos vários mundos. E sobre a reencarnação. É necessário nascer de novo, né, para entrar no reino de Deus. E então, nesses 4 capítulos, ele mostra os fundamentos, ele ainda dá essa explicação. No 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele mostra a nossa situação atual, o nosso sofrimento, o estado de prova e expiação do planeta. Né? Então, o que ele vai fazendo? Ele fala do sofrimento, mas mostra a origem do sofrimento. Por que nós estamos sofrendo hoje? Está tudo lá explicado. Né? É porque nós erramos no passado. Existe uma lei. E nós estamos resgatando, estamos expiando o que fizemos no passado e sendo provados que a provação é uma preparação para o futuro. Né? Depois, no 6º, o Cristo Consolador, ele vai falar como podemos proceder. Como podemos, qual que é o caminho que nós temos que seguir. Né? Que um dia nós vamos superar essa fase de sofrimento. Né? Mas depois vem o ideal a atingir, que é do 7º ao 17, capítulo 17. Aqui que vem as bem-aventuranças, que vai ser comentado aqui hoje, mais para frente. Vem lá amar a Deus, amar ao próximo, amar os inimigos, orar, fazer a caridade, né? Que é o nosso proceder. Certo? As nossas dificuldades, ele vai falar do 18 ao 24, né?
E a nossa diretriz do 25 ao 28. O interessante do Evangelho, gente, é que ele acolhe, esclarecendo. E prepara a gente para o trabalho. Depois de acolhido, ele já abre. Aqui no Evangelho já tem o que fazer. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Né? É fazer a caridade aos nossos irmãos necessitados. Né? E nos prepara para o trabalho. Porque sem o trabalho, nós também não conseguiremos superar a nós mesmos, vencer esta fase e um dia chegar a vivenciar realmente as leis de Deus. Agora eu passo a palavra aqui para minha excelentíssima esposa. João. Zero. Então, boa noite, né? Vamos dando continuidade ao nosso trabalho, lembrando que nós estamos falando da dinâmica do Espiritismo e da dinâmica do Evangelho. Por dinâmica aqui, nós devemos entender assim, o funcionamento. Nós estamos, então, fazendo um paralelo entre a doutrina espírita e o Evangelho. Então, faremos uma comparação aqui. Cristianismo e espiritismo, né? Nessa trajetória que nós já fizemos, desde segunda até hoje, nós estamos observando a vinda do cristianismo, a vinda de Jesus. E, pasmem, né? Todo mundo aqui lê o Evangelho, lê sempre, vê se vocês já prestaram atenção nisto. No capítulo 8º, no item 18, que é bem-aventurados puros de coração, tem uma mensagem de João o Evangelista, que ele diz textualmente, olha, Jesus foi o iniciador do Espiritismo. Vocês já tinham observado isso? Porque eu também não. E ele diz, né, nesse capítulo aqui, venham as minhas criancinhas, tal, mas, na realidade, ele não está falando das crianças no sentido biológico da vida. Ele está conclamando os homens de boa vontade para trabalhar na seara da doutrina espírita. E que me chamou muito a atenção ele falar que Jesus foi o iniciador do Espiritismo. Vamos depois reler isso aí. E no capítulo Consolador, que é no capítulo 6º, que o Antônio Carlos já acabou de comentar aqui, que ele vai falar como devemos proceder, nós vamos ver também um texto assinado pelo Espírito Verdade, que aí nós podemos fazer duas conjecturas. O Espírito Verdade, então, seria aquela pleiade de espíritos luminares que colaboraram na codificação da doutrina espírita, ou podemos mesmo entender, como entendem alguns, conjecturam alguns, que seria o próprio Jesus. E isso não importa, né? De qualquer forma, são aqueles espíritos luminares que assessoraram a vinda da doutrina espírita. Então, o texto assinado, coloquei apenas um trecho para nós comentarmos, pelo Espírito Verdade. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra. Aí o texto vai, mas eu queria chamar a atenção disto, né? Que o Espírito Verdade, então, está dizendo, olha, eu venho como outrora. Subentendendo, quem é que estava lá em Israel, atendendo esses espíritos desgarrados? Jesus. E ele vem agora como outrora, né? Escutai a minha palavra.
E esse cristianismo que nós estamos também estudando? O cristianismo, nós vimos no primeiro dia lá, com o grupo da Nara, a Neiva e a Clare, que é a filosofia de Jesus Cristo, que deu origem ao cristianismo e a uma série de religiões. Lembram daquele mapa que eles apresentaram? Olha, aquela cor azul enorme lá. Muitas religiões ditas cristãs. Então, o Espiritismo é uma religião cristã, porém não é a única. Então, o cristianismo deu origem a uma série de religiões cristãs, né? O planeta Terra, que é o planeta que nos abriga, né? Ele foi construído, né, um alicerce, vamos dizer assim, moral deste planeta, são os 10 mandamentos. Então, e nós vamos ver a trajetória também que eles apresentaram. Todo o trabalho desse profeta, do Moisés, com todo aquele trabalho que ele teve, ele construiu o alicerce do nosso planeta Terra. As paredes, as colunas e os telhados é o Evangelho. Mas o que aconteceu também, que nós vimos principalmente ontem, né? O que os homens fizeram com esses alicerces, com o Evangelho? Foram trancando as portas, as janelas, com pregos e paus de dogmas. Disso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, se não pensar assim, vai para a fogueira, vai ser submetido à Inquisição. Assim que ficou, então, construído esse nosso planeta, cheio de verdades e salvações, entre aspas, aí. E não permitiram que as luzes do conhecimento entrassem. Lembra também que eles falaram ontem? Luz é luz. Um palito de fósforo numa escuridão já ilumina. E ela vai buscar iluminar, né? E então, o que nós observamos? Veio o Consolador, prometido por Jesus Cristo. Eu enviarei o Consolador, que explicará tudo aquilo que eu ainda não pude explicar e que ficará eternamente convosco. E aí ele trouxe as chaves. Isso aí já está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas chaves, então, tirou pregos e derrubou os paus. Portanto, abriu, deixou que a luz penetrasse no planeta Terra. E aí, que chaves são essas? Que o Espiritismo vem, né? Vamos dizer assim, nós vamos usar para abrir o conhecimento. Então, aqui nós vamos remontar um pouco ao que nós já estudamos esses dias. A Bíblia é totalmente moldada assim, nos sentimentos em linguagens metafórica, porque a linguagem dos hebreus era uma linguagem essencialmente metafórica. O que é uma linguagem metafórica? É uma linguagem no mais alto grau da linguagem, porque nós poderemos dizer que ela é a linguagem poética, que ela é a linguagem que ela quase que comunga com os nossos pensamentos. Porque quando nós pensamos, nós criamos uma imagem. Agora, a nossa palavra ela é mais concreta. Já a linguagem metafórica, que é a linguagem da comparação, é como se eu tentasse traduzir aquilo que eu penso, a imagem que eu crio, em palavras. E a linguagem oriental é essencialmente metafórica, a linguagem dos hebreus. Mas depois, o que veio acontecendo quando nós fomos tendo conhecimento, principalmente no Ocidente, que é onde nós estamos, onde nós moramos? Uma linguagem essencialmente cartesiana, linear, né? É pau, é pedra. Por quê? Porque nós fomos trabalhando nesse sistema essencialmente racional, para nós pensarmos apenas em termos de razão. E aí nós pegamos a Bíblia, nós pegamos o Evangelho, e nós não entendemos.
Se nós formos observar a linguagem de Jesus, 90% ou mais é essencialmente metafórica. Pegue a sua charrua e siga-me. Vós sois o sal da terra. É caminhar pela porta, entrar pela porta estreita. Vós sois a luz do mundo. E se nós não tivermos, então, essa dimensão do que significa essa linguagem, nós vamos apenas ler ou entrar no dogma, eu tenho que acreditar nisso, ou ficar ao pé da letra, que seria a pobreza do nosso pensamento e, portanto, da nossa ação. Aí vem, então, a doutrina espírita e traz a chave desse conhecimento. Ou seja, através agora da razão, do entendimento, do esclarecimento, você vai traduzir esta linguagem de uma maneira compreensível. E lembrando também que a linguagem metafórica, ela tem uma vantagem. Ela dá uma série de possibilidades para o entendimento. É uma linguagem ampla, que hoje eu posso entender de uma forma, amanhã, se eu estiver numa outra dimensão de entendimento mais amplo, eu tenho um entendimento melhor. É como se fosse uma espiral do entendimento, diferente da linguagem linear que nós estamos acostumados. E o Evangelho, então, segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, ele diz assim, olha, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima de seu Evangelho. No teu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Qual que é a proposta de Jesus quando aqui esteve conosco? De união, de amor, de perdão, de fraternidade. Por que eu penso, né? Aqui já vai um pensamento meu. Por que Jesus nada escreveu? Porque se ele fosse escrever, ele teria que escrever para os intelectuais, para que o seu texto fosse dissecado por todos aqueles que estão apenas no nível da razão. Agora, como ele vivenciou, como ele acolhia os sofredores, ele estava trabalhando no nível da emoção e do sentimento. Mas ele sabia e propôs isto. E claro que nós estamos fazendo a leitura na nossa ótica do conhecimento da doutrina espírita, que viria então a doutrina dos espíritos, já no nível da razão, mas também tentando acolher e explicar para que eu não fique apenas no nível cognitivo, mas que eu traga o meu conhecimento para o coração e para a nossa vivência. Por isso que nós estamos ainda nessa luta, né, para entender tudo isso. Então, olha, Jesus transplanta da Palestina para a região do Cruzeiro, que é o nosso querido Brasil. E interessante que a doutrina surgiu na França, tinha que ser lá, né? Não poderia ser em outro lugar, a Cidade Luz, na época das grandes descobertas em todos os campos da intelectualidade. Se isso tivesse surgido aqui, primeiro que talvez não tivéssemos cabeças pensantes para que isso pudesse acontecer. Mas ela veio florescer aqui no Brasil. E o que nós estamos observando agora, nessa dinâmica da doutrina espírita? Que muitos brasileiros estão levando a doutrina espírita para todos os outros lugares do nosso planeta. Então, nós estamos fazendo o círculo de volta agora com a explicação, com o conhecimento, né, com o crescimento. Mas qual que é a meta, então, da doutrina espírita? Segundo Kardec, no livro Viagem, né, Viagem de Kardec, um livro pouco estudado,
ele diz assim, que o Espiritismo será o traço de união que aproximará os homens, dividido pelas crenças e preconceitos mundanos. Os homens se habituarão a ver irmãos naqueles que só viam como inimigos. Essa é a proposta da doutrina. Então, temos, inclusive, uma questão de Kardec: haverá um momento em que todas as criaturas, em que toda a humanidade professará a doutrina espírita? Não, não haverá esse momento. Mas haverá um momento em que as suas ideias serão vulgarizadas. Então, a proposta é essa, né? E nessa dinâmica está caminhando a doutrina espírita, sim. Porque todas as religiões cristãs, se nós ficarmos no nível da religiosidade entre todas as religiões cristãs, nós vamos ter um diálogo único. É possível, claro, que nós vamos divergir no aspecto da filosofia, no aspecto do caráter científico, mas no aspecto religioso, não. E a nossa meta é exatamente viver como irmãos. E olhar todos aqueles que víamos como inimigos, né? Rompendo essas barreiras, esses preconceitos. Ainda nessa dinâmica do Evangelho, né? O que Jesus pregou? Jesus pregou a fraternidade. Jesus pregou a fraternidade. Podemos observar em todos os seus ensinamentos, ele queria que um olhasse para o outro e falasse: esse é meu irmão, porque todos nós somos filhos de Deus. Aí, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: assim, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aí nós vamos observar agora na doutrina espírita. Qual que é o escopo da doutrina espírita? Qual que é o fim? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo. Não é. É fora da caridade. E quando fala em caridade, nós não podemos nos esquecer de Paulo, que dissertou tão bem sobre caridade, que também foi trabalhado aqui, né? Aí, aquele texto belíssimo, que eu não coloquei na íntegra, até já vimos na terça, ele vai falando, aquele texto, né? Nem se eu falar toda a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Aí, todas as vezes que eu li esse texto, eu falava: puxa vida, falar a língua dos anjos significa ser um espírito no alto grau de perfeição. É isso que eu entendo por falar a língua dos anjos. Ainda assim, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E aí eu, pelo menos, fiz essa reflexão, quero comungar com vocês. O que eu penso, então, que é a caridade? A caridade é Deus em mim. É Deus em nós. É o testemunho de Jesus. Jesus vivia o alto grau da caridade. Por quê? Porque ele vivia, era Deus nele. Era aquela sintonia perfeita. E nós ainda temos dificuldade, às vezes, de sintonizar até com o nosso anjo guardião, né? Que é aquele espírito que está acima de nós, mas está ali bem comungado conosco, né? Porque está desde há muito conosco. Agora, imagina que nós temos que caminhar para isso, para sentir Deus dentro de nós, permitindo que Ele construa o seu reino dentro de nós. Porque o reino de Deus é a construção dele em nós, né? Aí Paulo vai falando: a caridade é paciente, tudo desculpa, tudo crê. Quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, esse texto é maravilhoso. E comunga com o escopo da doutrina espírita. Então, a nossa tese aqui é mostrar exatamente isso, né? Que não há distinção, pelo menos
de base, de fundamento entre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Estou falando de base, de fundamento. Eu não estou dizendo da nossa prática espírita, né? Aí já é outra coisa. Os pontos coincidentes ainda. Os primeiros cristãos, também estudamos isso aqui, eles não possuíam templos. Eles se reuniam onde houvesse oportunidade. Quando não havia oportunidade, eles se escondiam nas catacumbas e eles se reuniam. E eles se tratavam como irmãos, e oravam, e estudavam o Evangelho, e divulgavam o Evangelho. Né? Não tinham rótulos, nem dogmas, nem hierarquias. Não tinha hierarquia. A hierarquia começou depois do desencarne de Jesus. Também vimos que aí Jesus diz para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí houve uma série de desvirtuamento que todos vocês já sabem, né? A doutrina espírita também é assim. Nós temos as nossas casas espíritas para que nós possamos nos reunir, porque hoje não dá para nós nos reunirmos nas catacumbas e nem precisamos de nos esconder, mas nós, do jeito que estamos aqui, podemos estar em qualquer casa, podemos reunir debaixo das mangueiras. O Chico reuniu muito tempo debaixo de um abacateiro, e ali ele ensinava. E nós não temos hierarquia. Doutrina espírita não tem cargos hierárquicos. Não tem quem manda. É evidente, gente, que nas casas espíritas, a título assim de coordenação, nós temos algumas pessoas que circunstancialmente ocupam alguns lugares que são substituídos posteriormente por outros, né? Mas não dá hierarquia do caráter da doutrina espírita. Dá algumas funções para o funcionamento das coisas materiais. Como, por exemplo, ou o aluguel, ou a prestação de serviço, ou o pagamento da água, da luz, essas coisas materiais. Mas não existe hierarquia das pessoas. Aquele ali vai responder a última palavra em doutrina espírita, ele tem um cargo, ele fez... Não, isso vocês sabem que não existe, né? O cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, né? Pelo menos na nossa ótica, na tese que os próprios espíritas defendem, alicerçados naturalmente em palavras de Jesus. Simplicidade de templos, o culto íntimo, que vale ao culto íntimo, não é a adoração externa. Pode ver que nas casas espíritas nós não temos nenhuma imagem, né? E a renovação do espírito. O que conta é o espírito renovado. A boa nova, né? Que é o Evangelho de Jesus, a boa notícia. Peguei essa frase do Ernest Renan, que também é um grande estudioso, escritor, um filósofo, que escreveu um livro, A Vida de Jesus. Não é espírita, não é nada. Olha que frase interessante que ele escreveu. Jesus não é um fundador de dogmas, nem inventor de símbolos. Ele é o iniciador de um mundo para um espírito novo. Porque se ele é o coordenador do planeta Terra, o que ele quer? O que poderia querer o coordenador desse planeta? Que haja bonança, que haja bem-aventurança, que haja luz, que haja amor. E o Evangelho de Jesus é doçura, não é chicote. Se nós formos verificar no Consolador, né, aquele capítulo 6º, para mim, particularmente, é o mais lindo do Evangelho, embora eu saiba que todos são. Mas sempre que eu estou assim, com uma dor na alma, é nesse que eu vou ler. Ele já começa, o meu jugo é leve. O jugo de Jesus é leve. Toda
essa parafernália que foi inventada, né, de castigo, disso, daquilo, de dificuldades, isso são os dogmas, são aqueles que ocupavam a hierarquia das religiões que queriam colocar em nós. Jesus não teve isso. Então, o Espiritismo ele apresenta o Evangelho à luz da razão. Porém, nós só vamos entender se trabalharmos os nossos sentimentos. Porque se eu ficar só no nível cognitivo, eu vou apenas dissertar, eu vou apenas falar, mas eu não vou viver o Evangelho em espírito e verdade. E à luz da razão, o que a razão me dá? O que ela me propicia? Nas minhas escolhas. Porque aí eu sei, isso é bom, isso não é bom para mim. E toda escolha pressupõe o quê? Responsabilidade. O que significa responsabilidade? Bom, diante das minhas escolhas, é claro, gente, todos nós fazemos escolhas acertadas e escolhas menos acertadas, ou completamente erradas. Mas e daí? Isso é o caminhar, é o nosso caminhar evolutivo. Só que diante de uma escolha falsa, eu vou ter que responder por elas. E sou eu mesma que vou responder, não é meu vizinho, não é meu parente. E nos tira daquele lugar de vítimas, de coitadinhos, de que o outro vai ter que responder, né? Eu sou assim porque fulano propiciou aquilo ou não. Então, o Evangelho, na visão espírita, é prática responsável, madura e traz uma postura interna, íntima, assim como aquela ensinada pelo Mestre Jesus. E aí nós vamos verificar que Emmanuel, no seu livro Vinha de Luz, ele tem um texto belíssimo, que ele é baseado também no Evangelho de Jesus, né, que quando Jesus diz assim, olha, se a sua justiça for igual à dos fariseus, então de nada serve. E aí Emmanuel vai explicando belíssimamente assim, olha, que os fariseus eram homens respeitáveis. Eles queriam o bem da humanidade, eles pagavam impostos, provavelmente em casa eles davam conforto para a família. Mas eles estavam apenas ainda no culto externo. O que valia ainda era o lavar as mãos. E a gente sabe que eles lavavam as mãos, não é por questão de higiene, mas era por ser um ritual mesmo. E aí Cristo convoca, né, a humanidade cristã, e depois Emmanuel, parafraseando Cristo, ele convoca a comunidade espírita a dizer assim, ó, se a sua justiça for igual à dos fariseus, não serve. Porque o nosso culto é interno, o nosso culto é íntimo, é de responsabilidade, é de doar a sua própria vida para salvar outras vidas. Assim como fizeram muitos, né? Que aí nós vamos observar vários exemplos, uma Madre Teresa de Calcutá doou a vida para salvar outras vidas. Embora ela tivesse o rótulo de madre, ela não estava ocupando essa hierarquia. Ela vivia exatamente a lição de Cristo em espírito e verdade. A irmã Dulce, o Chico Xavier, um Francisco de Assis, e vários, dezenas ou centenas de espíritos que fizeram isto, né? Então, essa é a nossa dinâmica, e agora vamos ouvir a reunião. Você quer que eu coloque? Boa noite, pessoal. Como bem disse a Marleninha, ela acabou de mostrar para nós a dinâmica do Evangelho, no sentido do funcionamento do Evangelho,
permeando a humanidade e outras religiões, né? Eu vou falar agora um pouco da dinâmica do Evangelho em outro sentido. A dinâmica no sentido de que forma que o Evangelho ecoa na nossa vida, de que forma que o Evangelho, que as lições do Evangelho, de que jeito que nós vivenciamos esse Evangelho no nosso dia a dia. Pensando nisso, o Evangelho ele traz tantas lições importantes, e eu fui pegar a primeira passagem de Jesus com o povo, o primeiro sermão que Jesus trouxe para o povo, que foi o Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus ele traz para nós um esclarecimento, uma diretriz. Ele mostra no Sermão do Monte o que nós deveremos fazer ou deveríamos fazer para a gente poder encontrar a nossa felicidade. Felicidade no sentido de plenitude. E quando ele traz para nós essas bem-aventuranças, ele faz um convite. Ele nos convida a olhar para ele e a escutar genuinamente o que ele diz, para que a gente possa enfrentar a nossa caminhada aqui na Terra. Uma coisa importante, quando Jesus ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele não fala para o homem ali de 20, 30, 40, 50 anos. Ele fala para o espírito do homem. Por que eu sei que ele fala para o espírito do homem? Porque ele disse isso há mais de 2000 anos. E isso ecoa na nossa alma até hoje. Até hoje, as bem-aventuranças, elas significam a nossa bússola. É nesse sentido que a gente deve caminhar. E são através dessas palavras e desses ensinamentos que nós poderemos alcançar a morada do Pai. Como bem disse o Antônio Carlos, bem-aventurados os aflitos. No capítulo 5 do Evangelho, quando é tratado sobre esse assunto, é mostrado claramente o momento em que nós estamos vivendo aqui na Terra. Por que bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os aflitos, porque enquanto encarnados aqui neste planeta de prova e expiação, a aflição é uma questão que nós temos que lidar com ela todos os dias. Todos os dias, por uma questão ou outra, nós sentimos alguma aflição, alguma preocupação, alguma dor moral, algo que nos incomoda. Enfim, já que estamos aqui submetidos a essa lei, o que nós temos que fazer? Já que a aflição eu não vou conseguir escapar dela, porque ela faz parte do meu processo evolutivo, eu tenho que entender de que jeito que eu vou viver essa aflição. De que jeito que eu vou viver as minhas dores? Porque tem uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Quando eu sinto uma aflição, eu sinto uma dor, obviamente, mas eu tenho que olhar para ela de forma amadurecida e entender que se aquilo está acontecendo na minha vida, se aquilo está acontecendo ao meu redor, é porque aquilo faz parte de algum processo. E se eu parar para refletir com clareza, com frieza e com firmeza, muitas vezes eu vou entender que aquela aflição que eu sinto, ela não vem de vidas passadas. Ela é decorrente de alguma escolha que eu acabei de fazer. De alguma situação que eu vivi e que eu poderia ter feito uma escolha diferente. Isso é muito importante, porque o sofrimento não é o sofrimento que vai purificar a minha alma. Não é o sofrimento que vai me livrar dos meus compromissos. Pelo contrário, sofrimento gera sofrimento. Eu preciso da dor para eu entender onde eu estou, trabalhar em cima daquela questão e amadurecer. O sofrimento não. O sofrimento é arrastar a corrente.
Eu posso muito bem viver uma aflição e vivê-la com respeito, entender aquele motivo e sentir alegria. Eu não preciso ser carrancudo porque eu estou sentindo uma dor ou porque eu estou sofrendo alguma coisa. A alegria, ela é uma característica de espíritos evoluídos. Quem aqui já viu Chico Xavier? Estou falando de Chico porque foi um espírito evoluído que conviveu nos nossos tempos. Quem aqui viu Chico Xavier carrancudo, dando uma resposta porque alguma coisa ruim tinha acontecido? A gente nunca viu. Para eu ser uma pessoa séria, ter um compromisso digno com a minha missão, com a minha existência, eu não preciso ficar de cara feia. Cara feia não significa seriedade. Significa mau humor e não seriedade. Eu posso ter alegria. Tem um livro de Vanderlei de Oliveira que ele fala que a alegria, ela alimenta o nosso plexo solar. E que o nosso plexo solar, ele é a narina da nossa alma. É por ali que a nossa alma respira. E quando eu transmito essa energia para a minha alma, eu consigo respirar a atmosfera que vem de um plano mais elevado. Eu consigo disseminar, separar de mim, aliás, tudo aquilo que está de ruim. Eu consigo fazer uma proteção para a minha alma, para o meu corpo físico, para o meu espírito. A alegria, então, ela é um remédio. É uma proteção que a gente desenvolve. Nisso, tem uma outra questão do Evangelho que fala muito claramente a respeito do bem e do mal sofrer. O que significa isso? As dores existem, as preocupações estão aí, a gente tem muita coisa para pensar e muita coisa para refletir. Mas isso só será produtivo para mim se eu conseguir viver isso de forma amadurecida. Me impulsionando, aquele sofrimento ele só será válido se ele me impulsionar para uma transformação. Se ele existir somente para eu sofrer, de nada ele está valendo. É o que a Marleninha tinha falado agora há pouco. A gente precisa transcender a nossa dor para transformar. E não é sofrendo porque eu sou pecador, porque eu errei, que vai me levar ao amadurecimento. Os tombos, os deslizes, os erros, eles fazem parte da nossa caminhada. Afinal de contas, enquanto espírito, nós somos as criancinhas, né? Nós estamos no início da nossa caminhada. E criança, quando está aprendendo a andar, ela cai, ela machuca, mas ela levanta e continua caminhando, né? Não é porque eu caí, porque eu errei, que eu vou ser pecadora eterna. Não. Eu caí, eu errei, mas eu vou levantar e vou seguir em frente. Aí sim, a minha queda vai ter um sentido na minha transformação, na minha caminhada e na minha evolução. A felicidade, ela não é deste mundo, né? A felicidade está reservada para os bem-aventurados. E nós sentiremos essa plenitude quando a gente amadurecer um pouquinho mais, né? Então, felicidade também não é sinônimo de alegria. Eu posso ter momentos de felicidade. Alguns momentos da vida eu posso me sentir plena, mas é por um período curto. E não é porque as mazelas da vida chegam que eu vou falar, puxa, a vida durou tão pouco, né? O que era bom durava pouco. Não é isso. O que é bom, a gente ainda vai conquistar inteiramente. Eu acho bacana, a Marleninha também colocou isso agora há pouco, a diferença do espiritismo para as outras religiões, no meu ponto de vista, é que o espiritismo ele nos convoca a uma reflexão mais profunda no sentido de ser eu refletindo em cima dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e das minhas ações.
O Espiritismo, ele nos convoca, o tempo todo está sendo falado a respeito da reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é a transformação que a gente vai adquirindo à medida que nós vamos adquirindo conhecimento e que nós vamos fazendo propostas de melhora para nós. Quando eu detecto em mim algo que precisa ser transformado, não significa que eu já transformei. Significa que eu percebi que eu tenho que melhorar, que eu percebi que eu tenho que amadurecer. E daí o início da caminhada. Outra coisa, não é porque eu consegui diagnosticar em mim algo que precisa ser melhorado que eu não vou errar mais. Às vezes é justamente aquilo que está no meu pensamento. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu fui lá e fiz. Não tem problema. Vou continuar me trabalhando os meus sentimentos, trabalhando os meus pensamentos, para que eu determine o caminho que eu quero seguir. Porque isso é uma escolha nossa. É uma escolha nossa, de mais ninguém. Tudo bem, a espiritualidade está aí, os nossos anjos guardiões, os nossos protetores, os nossos amigos encarnados e desencarnados, prontos para nos auxiliarem. Está todo mundo pronto para ajudar a gente. Porém, a escolha é nossa. Nós que determinamos o nosso prazo, nós que determinamos o nosso tempo. E como que a gente faz para poder se aproximar disso? Para poder chegar perto dos nossos sentimentos e poder saber qual é o nosso caminho. Porque nós aqui, nós precisamos saber qual que é a nossa missão, qual é o nosso papel nessa encarnação. A gente tem que saber isso. Eu posso não saber, e a minha missão é parará, parará, parará. Posso não ter claramente. Mas quando eu começo a fugir daquilo que é a minha realidade, por exemplo, moro em Franca, trabalho em Franca, sou casada, tenho um filho, minha família é assim, nananã, meu trabalho é assado, eu sei qual é o meu cotidiano, eu sei qual que é o meu roteiro. De repente, se eu virar e falar assim, gente, eu não quero mais nada disso, não quero mais viver isso, eu vou embora para os Estados Unidos, eu vou embora para outra cidade, porque eu não quero viver isso aqui. Vou largar tudo para trás e vou ser feliz em outro canto. Com certeza absoluta, eu estou abandonando o meu plano encarnatório. Porque não é porque eu tenho dificuldades, porque as coisas acontecem, que eu tenho que largar tudo e viver outras coisas em outro lugar. Eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso aqui com meu filho, com meu marido, com meu trabalho, com os meus amigos, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Então, por mais problemas que a gente tenha dentro de uma família, é ali que a gente tem que viver. E é ali que a gente tem que exercitar tudo que a gente aprende no Evangelho, tudo que a doutrina espírita oferece para nós. Por quê? Porque nós estamos aqui para amadurecer, para aprender, para ser felizes uns com os outros. Quando eu tiver dificuldade, alguém vai me acolher. Quando o outro tiver dificuldade, eu vou lá e vou acolher. O nosso momento é esse. E viver isso com alegria, sabendo que nós estamos caminhando. É uma marcha. E ela não vai acabar amanhã. Ela não vai acabar depois que meu corpo físico não estiver mais aqui. Por isso que quando Jesus fala o Sermão da Montanha, quando ele fala para os seus discípulos, quando ele fala para os apóstolos, quando ele fala para o povo, ele não está falando para aquele homem, ele está falando para o espírito daquele homem, que está internalizando, que está ecoando aqueles ensinamentos e podendo transmitir aquilo ao longo das encarnações, ao longo da vida. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que é ser brando e pacífico? Ser brando não é ser inerte, não é, pelo contrário. Para a gente ser brando, a gente tem que ser possuidor de uma sabedoria imensa. Porque ser brando é ter ação.
uma ação pacífica, não uma ação de violência. Mas quando a gente se propõe a ser brando e a ser pacífico, a gente está se propondo a quê? Jogar água na fervura, não é? Ser pacífico é ser aquele que vai levar a paz, que vai levar a calmaria. E para eu ser brando e pacífico, o que eu preciso ter dentro do meu coração? Amor, caridade, respeito, sabedoria. Para quê? Para eu saber qual é o meu lugar. E se eu posso entrar em uma situação, é para entrar e levar o que eu tenho de melhor. Não é? Se tem uma situação conflituosa, eu vou chegar e vou falar assim, eu não devia ter, eu não levaria esse desaforo para casa. Fulano te falou isso? Eu jamais escutaria isso calado. O que eu estou fazendo? Estou colocando lenha na fogueira, em vez de colocar água na fervura. Para eu manter a minha paz interna, eu tenho que estar equilibrado. Se eu não estiver equilibrado, como que eu vou conseguir manter minha paz? E tudo, em um dia, várias coisas acontecem para tirar a minha paz. Não é verdade? Quando eu saio na rua, levo uma buzinada no trânsito, aquilo tira a minha paz, me desequilibra. Fico nervosa, não é? Fico tensa, às vezes fico até com raiva, ou simplesmente o barulho, a agressão da buzinada do outro é suficiente para me desequilibrar. O que eu tenho que fazer nesse momento? Me refazer. Se eu não consigo me refazer sozinha, pego o Evangelho, leio ali 2, 3 frases, faço uma prece e tento me recompor energeticamente. Eu preciso me reequilibrar, né? Quando você chega em casa, tem uma situação complicada, aconteceu algum problema, me desequilibra também. Mas o que nós temos que fazer? Refazimento. Eu tenho que voltar no meu eixo, eu tenho que voltar no meu ponto de origem. Então, para manter a paz, não é fácil. Para eu me manter em paz, não é fácil. Aqui, nesse momento, no planeta de aflição, eu tenho que ter muita determinação para manter a minha paz e o meu equilíbrio. Mas se eu conseguir manter a paz e manter o equilíbrio em mim, eu vou ter condição de levar isso para o outro. E quando eu levo isso para o outro, eu estou criando uma sintonia, porque quem sabe não vai ser esse outro que no momento seguinte vai retornar para mim a paz e o equilíbrio novamente. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando eu consigo manter em mim o equilíbrio e transmitir a paz, eu não estou fazendo isso sozinha. Porque se o outro que está do meu lado também tem essa proposta, o outro também tem, eu vou criando uma teia, que um começa a garantir o equilíbrio do outro. Então, não adianta um sozinho. Em uma comunidade, em pessoas que estão juntos, dentro de uma casa, dentro de uma família, isso deveria ser uma proposta de todos. Vamos manter o equilíbrio, vamos manter a harmonia, vamos manter a paz. Porque se a gente consegue manter isso dentro da nossa casa, a gente consegue uma proteção gigantesca, imensa. A gente acaba se protegendo de um monte de coisas ruins. E com essa proteção, eu consigo trabalhar outras coisas, eu consigo produzir outras coisas, eu consigo construir coisas que serão positivas e que durarão para sempre. Não é verdade? Bem-aventurados os misericordiosos. Tão difícil isso, né? O que é ser um misericordioso? Quem é que aqui dá conta de ser misericordioso? Primeiro, a misericórdia divina é infinita, não é?
Deus não traz para nós um oceano de misericórdia. Ele traz. Ele é misericordioso conosco o tempo todo. Só que a misericórdia de Deus para mim será na exata medida em que eu conseguir ser misericordioso com o meu amigo, com o outro. A vasilhinha que eu tenho para dar de misericórdia para o outro é do mesmo tamanho da vasilhinha que eu vou pegar a misericórdia divina para mim. Isso faz com que a gente pare para pensar e saber o quanto o planeta, o universo, vai ser misericordioso com as minhas faltas, não é? Quando eu tenho o hábito de julgar, quando eu tenho o hábito de condenar as pessoas, eu me torno uma pessoa perseguida. Eu sempre vou achar que está todo mundo me condenando, que está todo mundo me olhando de olho torto. Tem alguns lugares que eu não vou conseguir ir, que eu não vou conseguir enfrentar, porque eu acho que eu estou sendo julgada. Mas por quê? Porque o meu olhar é julgador. Eu fiz essa comparação por conta da misericórdia. Quando eu consigo ter compaixão pelo outro, quando eu consigo acolher o outro na sua dificuldade, eu sempre vou sentir que eu também vou estar sendo olhada com misericórdia. Que os meus defeitos não serão julgados, eles serão acolhidos. Porque nós todos temos muitos defeitos. E eu estou procurando falar em primeira pessoa, eu. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes, quando a gente faz uma leitura, quando a gente faz alguma prece, a gente está sempre direcionando para o outro. Nossa, meu marido precisava ouvir isso. Meu filho precisava ouvir isso. Nossa, minha mãe precisava ouvir isso. Né? Mas é a gente que precisa ouvir. Nós precisamos ler o Evangelho, ouvir as músicas e pensar em nós. Pensar no quanto a gente precisa amadurecer, no quanto a gente precisa crescer. E Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, né, gente? Quem que é pobre de espírito? É aquele que faz uma feiura e a gente fala assim, dá bola para ele não, ele é pobre de espírito. Não, não é esse. Pobre de espírito é aquele que tem humildade para reconhecer as suas carências, que tem humildade para reconhecer o quanto lhe falta de conhecimento das coisas dos céus. Pois é, para nós sermos pobres de espírito, nós precisamos entender o quanto a gente precisa saber ainda a respeito do amor, da caridade, da mansuetude, da doçura. O quanto a gente precisa caminhar, o quanto a gente precisa melhorar. Bem-aventurados os que têm puro coração. Quem é que tem pureza de coração? Nós tivemos a oportunidade de conhecer, né? Para a gente ter pureza de coração, a nossa alma precisa refletir as vibrações de Jesus. Quem de nós aqui tem condições de refletir uma vibração de amor tão intensa, tão forte, tão transformadora, quanto a vibração de Jesus? Conhecemos alguns, já foram ditos aqui, né? Muitas pessoas que tiveram a oportunidade de chegar fisicamente perto do Chico Xavier, saíram emocionados. Por quê? Nossa, parece que eu vi Jesus. Nunca senti uma energia tão boa. Nunca senti uma vibração tão pura, porque o coração dele era puro. Ele era homem, estava encarnado aqui na Terra, no planeta de prova e expiação, mas o coração dele era puro. Ele deu conta, né, na sua trajetória, na sua evolução, de limpar a alma dele e poder refletir e transmitir para nós essa pureza de coração. Como eu disse no início,
as bem-aventuranças, ela foi um convite, né, que Jesus fez para nós. Gente, venham caminhar nesse sentido. É nessa direção que a gente tem que caminhar para a gente poder alcançar a felicidade que tanto nós desejamos, não é isso? Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Isso não foi dito por Jesus, mas é uma boa aventura. Porque de olhos fechados nós conseguimos chegar até Deus. Porque quando eu fecho o meu olho para aquilo que está lá fora, quando eu consigo olhar para mim, eu vou conseguir perceber as minhas carências, as minhas necessidades, as minhas virtudes. Não é isso? Então, gente, de olhos fechados, que eu tenha os olhos fechados para tudo aquilo que me seduz e me desvia do verdadeiro caminho. Que de olhos fechados eu possa orar e sentir a luz se fazer, me curando e me guiando no caminho do bem. Que o silêncio se faça em nossas almas, para que possamos escutar as verdades do nosso coração. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil.
agradecidos estamos por tanta beleza, agradecidos a vocês pelo trabalho, Antônio Carlos, e convidamos novamente para amanhã. Amanhã nós vamos ter a palestra com Eunice Berdu Montanari, Adriana Facioli de Andrade e Thales de Andrade. O tema é a essência do Evangelho e a vivência atual. Estejam aqui, tragam mais uma pessoa. Estejam 7:45, que o coral vai cantar às 7:50, por causa do horário depois dos palestrantes, né? E no sábado teremos, com o Márcio Nalini, o Reino de Deus na mente e no coração. Também convidamos a todos e contamos com a presença de todos aqui, para aproveitarmos deste banquete espiritual. Então, nós vamos encerrar o nosso trabalho de hoje, agradecidos a Deus. Senhor, a nossa gratidão profunda. Ajuda-nos a sentir esse Evangelho e aplicá-lo em nossas vidas, para conquistarmos a tão sonhada liberdade. Libertação dos nossos instintos inferiores, imperfeições. E a conquista dos patamares evolutivos do amor e do bem. Precisamos do Senhor Jesus. Nada somos se estivermos afastados de Ti. Por isso pedimos que esteja conosco, como desejamos estar contigo, Senhor. E que essa oração, esse momento de ligação com o Pai, possa ser estendido a esse movimento que o Brasil vive agora. Não estamos nas terras do Brasil ocasionalmente. Pedimos para estar aqui. E esse movimento que hoje acontece e que vem acontecendo essa semana, justo, não podemos negar, mas que precisa ser compreendido na sua profundidade, para que a paz seja o foco, o núcleo do movimento. E assim também, Senhor, que a violência, que a maldade seja banida dos corações, para vivermos um mundo de maior paz, um Brasil de alegria, de luzes, esse Brasil que tanto amamos, porque aqui está a nossa família, aqui estamos nós, buscando a sua luz. E que esse Brasil seja abençoado, como disse nessa música, e que nós conquistemos essa liberdade. Que a paz nos acompanhe, que alcance os nossos lares. Esteja conosco, Jesus, que assim seja.